Olá a todos. Juiz Andrew Napolitano aqui para julgar a liberdade. Hoje é sexta-feira, 14 de novembro de 2025. O fim do dia, o fim da semana, o nosso momento favorito, a mesa redonda da comunidade de inteligência, hoje com Matt Ho e Ray McGovern. Senhores, muito grato, agradeço por ajustarem a minha agenda, obrigado por estarem conosco. Ray, primeiramente para si, considera que a União Europeia tem a capacidade de facto, substituir os Estados Unidos como principal benfeitor da Ucrânia ou do que resta da Ucrânia? Essa é fácil. A resposta é não, de maneira nenhuma. E como é que eles conseguem ser tão iludidos ao tentar projetar a imagem de que, sim, bem, não temos recursos financeiros, mas vamos apropriar-nos de algum dos russos e depois adquirir armamento dos Estados Unidos? Eles ainda não têm armas, mas daqui a alguns anos terão armas e depois nós damos-lhes aos ucranianos que já não terão soldados. Quero dizer, tirando isso, é um ótimo plano. É um ótimo plano. É um plano brilhante, mas na realidade não é. O financiamento simplesmente não está disponível e os armamentos não conseguem ser fabricados a tempo. Existem rumores enquanto conversamos, Matt. Bem, há uma declaração agora de um jornal em Kiev dizendo que o presidente Zelensky vai para a Grécia neste fim de semana para discutir questões de energia. Os rumores na Europa de Leste, de uma fonte muito bem colocada, que todos conhecemos, mas que não quer que eu mencione o nome no ar, são de que o presidente Zelensky não vai voltar para casa. Ele está a planear fugir para a Grécia. Terá ele uma casa para onde voltar para regressar. Quão debilitado está o exército ucraniano neste momento? Poderá a sua fuga para a Grécia ser a melhor solução para acabar com esta confusão? Bem, obrigado por me deixarem juntar a vocês, Juiz e Ray. Considero que a realidade é que, caso ele não regresse, alguém irá assumir o seu lugar, proveniente da extrema-direita, da direita radical, do campo neonazi dentro do estabelecimento na Ucrânia. E assim, penso que quem quer que venha a substituir Zelensky, caso isso aconteça ou algo semelhante, ou se ele, por exemplo, tiver um AVC e não acordar, será alguém incrivelmente recalcitrante, alguém que está dedicado à vitória na Ucrânia, mais ainda devotado ao projeto neonazi de extrema-direita na Ucrânia, que temos observado na última década e mais. Então, eu acho que há um perigo aqui de que, se este rumor for verdadeiro e Zelensky não voltar, isso não levará a mais paz ou não levará à paz, mas sim a um entrincheiramento para mais guerra. E eu consigo ver, sabe, seguindo os comentários do Ray sobre os europeus, como os europeus podem ficar satisfeitos com isto. Alguns, não todos, mas alguns europeus podem ver isto como o que precisam para garantir a vitória na Ucrânia. Uma mão firme, não alguém que se tenha corrompido ou cuja estrela não brilhe tanto quanto a de Zelensky. E vou apenas fazer esta comparação, faz-me lembrar muito de como trocamos de cavalos a meio do caminho no Afeganistão, como depois de Karzai ter passado de ser o líder político mais bem vestido do mundo, segundo a revista Time, ao cair em desgraça, trouxemos Ashraf Ghani. E sabe, acredito que o mesmo tipo de dinâmica estaria em funcionamento aqui. Ray Ritterskore sugere que o esquema de corrupção na Ucrânia chegou ao seu desfecho. Por mais corruptos que sejam, por mais que todos saibam que alguns destes indivíduos, incluindo o procurador-geral, chamado ministro da Justiça, e o ministro da Energia, foram apanhados a meter as mãos no dinheiro, ninguém será levado a julgamento, permanecerão com o que roubaram, contudo estão fora das suas posições. Pergunto-me quanto do que eles roubaram foi emprestado em nome do contribuinte americano e enviado para lá. Devíamos ter dado notas de $3. Quero dizer, estão a falar de apenas 100 milhões, correto? Bem, sabe, isso é apenas arranhar a superfície. Mas, meu Deus, os relatórios estão a circular, não é? Em Londres e Paris, onde as pessoas estão realmente a sofrer, e na Alemanha, onde estão prestes a enfrentar dificuldades. Em breve, a ideia de que demos milhares de milhões de dólares a este regime corrupto, sabe, terá repercussões, acredito eu, na Europa.
E não estou tão certo de que essas repercussões não aconteçam também em Kiev. Deixe-me explicar. Feito de forma esperta. Os investigadores que descobriram toda esta situação, meu Deus, toda esta corrupção, quem são eles realmente? Sob a supervisão de quem estão a atuar? Será que poderiam estar a ser guiados por alguém que genuinamente deseja afastar Zelensky? São todos os amigos dele que foram nomeados. Ele próprio ainda não foi nomeado. Contudo, acredito que isto terá consequências na Europa, certamente, e deveria ter também nos Estados Unidos. Mas os próprios ucranianos não poderiam simplesmente ignorar esta situação e dizer, bem, esperem um momento, sabem, estes indivíduos estão a lucrar enquanto os nossos jovens estão a ser mortos. Matt, regressando à Europa, na sua perspectiva, o que poderá ocorrer se os dirigentes europeus como Macron, Starmer, von der Leyen e Merz decidirem confiscar os ativos estatais russos presentes em bancos europeus e os entregarem a Zelensky ou os utilizarem como uma forma de garantia, como se ele eventualmente fosse reembolsá-los? Certo. Sabe, julgue os europeus para, sabe, sublinhar o que o Ray estava a falar antes sobre as suas ilusões. Eles não acham que isto é um problema porque a Ucrânia vai ganhar a guerra e depois a Rússia terá de pagar todo este dinheiro de volta em reparações. Sabe, é até onde chegaram, é onde a sua mania os levou. O que farão os russos se os seus centenas de milhares de milhões de dólares forem roubados de um banco, que é essencialmente onde a maior parte deles está? O banco Euroclear, localizado na Bélgica, irá proceder com o processo e levará o caso ao tribunal, e eles irão vencer. E é exatamente por isso que os belgas afirmaram que não irão seguir por esse caminho, porque é um caso encerrado, por assim dizer, que certamente perderemos em tribunal. Isso também, sabe, minará dramaticamente a pouca fé que as pessoas têm nas nossas instituições. Certo. Quero dizer, isso acelerará este declínio na confiança em toda a UE. No entanto, por outro lado, os russos irão retaliar. Os russos declaram que possuem tantos ativos europeus quanto os europeus possuem ativos russos. E assim, sabe, entrar-se-á neste tipo de guerra econômica, se preferir, ou numa extensão da guerra econômica em curso que temos observado, sabe, desde essencialmente o ano de 2014 ou até mesmo antes disso. Ray, quais são as consequências quando os Estados Unidos priorizam as necessidades de uma nação estrangeira em detrimento das suas próprias? Estou a referir-me, claro, ao regime de Netanyahu. Bem, a resposta a essa questão é absolutamente nada. A resposta a um regime diferente seria algo significativo de facto. Por outras palavras, como foi mencionado inúmeras vezes, Netanyahu exerce um controle considerável sobre Trump. Trump não vai conseguir fazer nada ou não vai conseguir perceber que pode, de facto, fazer algo para contrariar Netanyahu. E assim, Netanyahu fica livre para continuar o genocídio, a fome forçada, e não importa o que o Tribunal Internacional de Justiça diga, ele vai continuar a fazê-lo. Vai depender da ONU, por amor de Deus. A ONU deveria intervir com uma resolução de unir para a paz e colocar tropas lá. Está a caminho, mas ainda não chegou lá. E, entretanto, dezenas de milhares de palestinianos são mortos todos os meses. Então, existe um país, Mato, que legaliza o roubo, o estupro e o assassinato, desde que a vítima seja palestiniana. Como é que um país assim, além de todos os seus outros crimes de apartheid, pode ser aceite na comunidade internacional? Como pode ser tolerado na comunidade internacional? Sim, bem, porque é uma extensão do mundo ocidental, correto? Esta é de facto a colônia ocidental situada no Médio Oriente. E há uma quantidade considerável de história que podemos explorar e analisar, mas, essencialmente, os europeus e os americanos percebem Israel como sendo uma extensão deles próprios e, por isso, protegem-no. E depois, claro, há a compreensão dos israelitas sobre o sistema político americano, assim como os sistemas políticos britânico e europeu, além dos meios de comunicação e a sua capacidade de controlar, influenciar e manipular. E é por essa razão que Israel possui esta capacidade de se comportar como um Estado pária, um Estado fora da lei, o que, sabe, é bastante interessante, juiz, que os britânicos supostamente tenham
interrompido o compartilhamento de informações de inteligência com os Estados Unidos devido às ações ilegais dos Estados Unidos nas regiões das Caraíbas, no Pacífico, em termos de assassinatos extrajudiciais em alto mar. Sabe, na internet, crime de guerra, violação do direito internacional, mas nada se compara ao genocídio em Gaza. No entanto, os britânicos ainda apoiam isso. A impunidade que os israelitas têm agora tem raízes históricas aqui. Mais uma vez, esse legado de ser uma colônia do Ocidente, bem como a clara função prática, o claro sucesso prático da sua capacidade de manipular, controlar e influenciar não apenas a política e os meios de comunicação americanos, mas também os europeus. Então, Ray, há bastante tempo que insinuas que Netanyahu exerce uma influência significativa sobre Trump e o nome associado a essa influência é Epstein. O Dropsite News relatou há apenas alguns minutos que um agente de espionagem israelita permaneceu durante várias semanas na residência de Jeffrey Epstein, em Manhattan. Os e-mails divulgados ontem revelam Epstein a trabalhar numa transferência bancária destinada ao principal assessor de Ehud Barak, chamado Yoni Koren, Koren, que aparentemente também permanecia regularmente no apartamento de Epstein. Isto está aí a piorar, não está? A CIA está ciente do que Epstein estava a fazer? Ray McGovern, sim, claro que estava. O mesmo se aplica ao FBI. Sabe, Ehud Barak costumava dizer à esposa que ia ao cinema, certo? Mas ele ia para a casa de Epstein e ficava lá durante semanas. Sim, ele foi primeiro-ministro, não foi? Sim, creio que ele também foi. O Matt saberia. Acho que ele também foi o chefe das Forças de Defesa de Israel e depois tornou-se primeiro-ministro de Israel. Não estamos a falar de alguém insignificante no governo e na sociedade israelita. Por que é que Epstein estaria a transferir dinheiro para Ehud Barak? Bem, o lado financeiro do que Epstein fazia está agora a vir à tona. Contudo, o ponto principal que importa é que ele era um agente de Israel, dos israelitas, do Mossad, o serviço secreto deles. Isso pode ser comprovado por um antigo agente da Mossad que é completamente fiável. Sei disso porque Robert Perry costumava confiar nele para obter informações verdadeiramente valiosas sobre Israel, Irão e assim por diante com a questão do Irão contra. Qual é o nome dele? Ben Menashe. Ele esteve num programa de TV e disse: "Veja, eu sei que estava envolvido. Eu fazia parte do esquema de Epstein. Sabe, eu lidei com o pai e a filha. E eu sei disso, por favor, Sr. Trump, para acabar com o genocídio, simplesmente revele tudo, depois coloque-o em cima de uma mesa. Vai sentir-se melhor por isso. Por favor, faça isso. As pessoas morrem em massa todas as noites. Faça isso." Portanto, não precisa de mais provas, mas a imprensa dos UELA, ou a imprensa ocidental, disfarça isso e foca-se em todos os outros detalhes, exceto que os israelitas estavam por trás disso tudo. Deixe-me acrescentar uma pequena coisa. Fala sobre chutzpah, certo? Bem, aqui está chutzpah em esteroides. Damos aos israelitas 3.000, 8.000 milhões logo de início todos os anos. No ano passado, isso deu-lhe um total de 30 a 40 mil milhões extra. Agora, os israelitas querem negociar um acordo de 10 anos que incluirá mais de 3,8 mil milhões de dólares por ano. Querem prolongar por 10 anos. Por quê? Porque o acordo atual está programado para expirar em 2028 e eles desejam estar em uma posição vantajosa. Se Trump for como ele é, ele irá, esperamos então, sabe? Eles estarão em uma posição para receber ainda mais dinheiro arduamente ganho dos contribuintes americanos. Portanto, chutzpah é mesmo o nome do jogo. E se não pagam um preço pelas ações que fizeram com Epstein, bem, eles, sabe, vão sentir-se muito confiantes de que nunca terão de pagar qualquer preço. Há alguma dúvida, Ray, de que Epstein trabalhou de perto com a inteligência israelita? Nenhuma dúvida. Matt, a decisão dos Estados Unidos da América de proceder com um ataque militar à Venezuela, que atualmente parece ser iminente, poderá eventualmente adiar a invasão militar planejada por Israel ao Irão?
Essa é uma boa pergunta, juiz. Isto depende do que está a passar-se na cabeça de Donald Trump, em termos do que ele acha que é melhor para ele. E temos de lembrar sempre que tudo feito no próximo ano deve ser avaliado pelas suas hipóteses de ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Portanto, sabe, não devíamos ter isso. Não devíamos falar disso. Tipo, isso devia ser algo que as pessoas deviam dizer. Todo este tipo a falar sobre isso, ele é um idiota. Mas este é o mundo em que vivemos, onde o presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo, etc., etc., está a tomar decisões de vida ou morte para milhares e milhares de pessoas, com base na sua própria vaidade. Certo, com base no facto de que Barack Obama recebeu um Prêmio Nobel da Paz e Donald Trump não tem um. Mas, sabe, o exército dos Estados Unidos pode realizar operações limitadas contra a Venezuela. Não creio que estejamos a falar de uma invasão. Simplesmente não há assim tantos soldados lá. Há 16 mil tropas na área, e cerca de 14 mil delas estão a operar em navios. Apenas cerca de 2 mil marines podem ir para o terreno lá. Portanto, não estamos a considerar uma invasão como a do Iraque em 2003. Então, os Estados Unidos poderiam fazer ambas as coisas? Pode realizar ataques aéreos e incursões de comandos na Venezuela enquanto apoia os israelitas na continuação dos últimos anos de guerra com os iranianos? Sabe, diria no papel sim, mas depois olhe para quem está a dirigir o nosso Pentágono, quem está a dirigir o nosso exército. Veja o sucesso das Forças Armadas Americanas ao longo dos anos, o fracasso dos generais e dos almirantes, sabe, julgue-o. Sabemos que os generais americanos têm sido os responsáveis por comandar o exército ucraniano na Ucrânia. Eles são os responsáveis por todos os grandes movimentos estratégicos dessa guerra. Certo, os grandes movimentos de seta dessa guerra, desculpe, sabe, e foram derrotados pelos generais russos. A Marinha dos Estados Unidos foi derrotada no Mar Vermelho não uma, mas duas vezes pelos Houthis. E então, claro, na guerra com o Irão no ano passado, apenas uma guerra de 12 dias, Donald Trump teve de terminá-la encenando este espetáculo, enviando B-2 a meio caminho pelo mundo para lançar bombas sobre as instalações nucleares, sem saber se funcionariam ou não, mas para ter algum tipo de manobra, algum tipo de teatro ou evento que lhe desse uma desculpa para sair da guerra, porque os israelitas e americanos estão a ficar sem mísseis de defesa aérea. Eventualmente, o Irão começaria a sobrecarregar Israel. Então, sabe, pode-se olhar para o papel e dizer, sim, eles conseguem fazer ambos. Mas quando se olha para a realidade das operações militares americanas, tanto nos últimos anos como nas últimas décadas, não tenho muita confiança ou fé de que as Forças Armadas americanas consigam desempenhar bem em duas guerras ao mesmo tempo. O Washington Post está a relatar, vou ler literalmente, discussões de alto nível sobre se devem atacar a Venezuela e a forma como tem estado em curso há vários dias, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Ainda não está completamente claro se o presidente Donald Trump tomou a decisão de avançar com tal escalada. Esta informação foi divulgada há aproximadamente 15 minutos. Ray, existem agentes da CIA presentes no terreno na Venezuela? Lembre-se, o presidente disse que é uma missão secreta, mas estou a revelar a sua existência. Ainda estão lá a tentar causar caos ou perturbação ou subornar militares venezuelanos para se voltarem contra o seu comandante em chefe? Bem, claro que eles ainda estão lá, juiz. E sob a égide da Lei de Segurança Nacional de 1947, estão devidamente autorizados a permanecer naquele local pelo presidente dos Estados Unidos, que detém a autoridade para realizar este tipo de ações sem mais delongas. Por outras palavras, ele pode dizer à CIA para fazer estas coisas e eles farão. Agora, isso pode ser legal num sentido restrito. Acho que a Constituição, na verdade, impediria isso. Mas é um crime de guerra internacional. Certo, agora olhe para os militares. Isso é um crime de guerra internacional em grande escala. O que me interessa verdadeiramente é que houve um almirante da Marinha extremamente corajoso. O seu nome completo era Alvin Halsey. Sim, ele era um almirante afro-americano na Marinha, chefe do Comando Sul, que afirmou claramente: não quero fazer parte disto. Vou apresentar a minha demissão. Contudo, ainda não estiveste no comando por um ano inteiro. Está tudo bem. Eu demito-me agora. Espero sinceramente, Almirante Halsey, se estiver a ouvir isto, como tantos milhões de outros estão, por favor, diga-nos por que se demitiu. Demitiu-se. Desistiu porque não queria tornar-se um criminoso de guerra.
Você e agora pessoas como John Yoo e outros chamados advogados. Sem desrespeito, juiz, os chamados advogados estão a tentar justificar porque é possível que isto não seja um crime de guerra. E o que eles dizem é, bem, Trump diz que são traficantes de droga e Trump diz que são enchimentos de droga, que podemos ir atrás deles. Quero dizer, deem-me um tempo. Até pessoas da área jurídica estão a ser recrutadas agora para tentar impedir que os nossos soldados, os nossos marinheiros, sejam julgados mais tarde como criminosos de guerra num julgamento como o de Nuremberg. Então, Matt, a Procuradoria da Coroa Britânica, que é a designação atribuída ao seu Ministério da Justiça, emitiu um memorando legal confidencial afirmando que isto constitui um crime de guerra, eliminar pessoas em alto mar. E, portanto, os militares britânicos e a inteligência britânica não terão nada a ver com isso. O Departamento de Justiça Política dos Estados Unidos emitiu um memorando legal secreto. Como Ray Just disse, afirmando que não é crime de guerra, o presidente pode eliminar quem quiser. Isso, claro, é absurdo. No entanto, é deveras interessante, na minha opinião, a ruptura pública que se observa entre o MI6 e a CIA, onde o MI6 decide lavar completamente as mãos desta situação. Certo. Juiz, a ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá foi questionada sobre isto e ela evitou responder. Ela esquivou-se e disse que cabe aos americanos determinar se as suas ações estão a violar o direito internacional ou não. Os franceses emitiram algumas denúncias acerca da política americana. Contudo, para os britânicos, como está a mencionar, declarar publicamente que não iremos colaborar convosco, o nosso aliado mais próximo, MI6 e CIA. O Ray pode explicar isso melhor do que eu. Sabe, eles estão bem ligados, talvez sendo conduzidos por uma trela pelo Mossad, mas estão bem ligados. E, sabe, apenas a vulgaridade disto, a sua natureza ostensiva, não é verdade? O facto de ser tão evidente o que está a acontecer aqui e essa longa história, a história desagradável que conduz a isto, todas as outras guerras que os Estados Unidos perpetraram de uma forma tão brutal e bárbara, Vietnã, Iraque e Afeganistão. Os britânicos, creio, dizem que não podemos estar associados a isto, não podemos ter as mãos envolvidas, não podemos ser cúmplices ou participar. Sabe, recordo-me de que o juiz John Adams afirmou que não existe culpa maior do que uma guerra que é desnecessária, e é impressionante quantas dessas guerras desnecessárias têm povoado as nossas vidas. E está ciente de que há bastante a debater sobre isso, sobre a culpabilidade e a verdadeira essência deste país. Os oficiais de inteligência escolhem demitir-se, Ray, ou recusam missões caso considerem que são imorais, inconstitucionais ou uma violação do direito internacional, ou esses não são critérios que a comunidade de inteligência adota? Bem, há métricas, claro, mas elas só se aplicam às pessoas das operações do outro lado das catracas na sede da CIA. Em outras palavras, os analistas podem ter uma consciência, podem demitir-se, mas raramente sabem o que se passa. Raramente sabem o suficiente sobre o que aconteceu nas operações do outro lado dessas catracas para se demitirem. Aqueles que realmente realizam as operações sabem. Dizem-lhes que, vejam, o ator de segurança nacional afirma que este chefe da CIA pode ter outras funções e deveres conforme o presidente pode ocasionalmente dirigir. Temos carta branca aqui. Não importa a Constituição nem o direito internacional. Estamos protegidos. E até agora têm estado protegidos. Quase sempre. Agora chega o fim de todas as coisas. Talvez alguns desses operadores comecem a pensar como o almirante Halsey e digam, veja, sabe, apesar de eu poder estar protegido, talvez devessem falar porque é atroz. Isto constitui um crime de guerra. Não desejo participar, nem que seja de maneira tangencial. Sim. Senhores, muito obrigado. Está tarde e é o fim da semana. Agradeço imenso o vosso tempo. Trabalharam mais esta semana. Esperamos vê-los na próxima. Tenham um ótimo fim de semana. Obrigado, meritíssimo. Grato.